Deus em nossas vidas. Amém? Os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler. E assim nos diz a palavra do Senhor acerca das diversidades de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, render graças a Ti, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado porque Tu estás aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações desde o momento que entramos aqui na Tua casa. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos, por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Senhor, nessa hora eu te apresento a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a mulher diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Deus, que seja tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a mulher não fale nada dela mesma, mas que venha ser o Senhor. Deus, usa a mim conforme a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e os nossos corações para que possamos guardar a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu confesso aos irmãos que essa palavra foi uma palavra assim que Deus queria muito falar conosco nesta noite. E primeiro Ele falou comigo, né? E eu relutei muito em trazer essa palavra, porque não é uma palavra assim muito fácil. E só que assim, eu tentei até mudar a palavra. Não vou pregar outra coisa, vou pregar outra coisa. Mas assim, quando Deus Ele quer falar através daquela palavra, não tem para onde a gente correr. E Deus, Ele veio confirmando a sua palavra. Pessoas chegaram lá em casa, me mostrando uma pregação. E a palavra qual era? Essa palavra. Eu falei,
Eu não acredito, é mesmo? Eu falei, oh Deus, e eu não queria pregar essa palavra. Mas a gente não está aqui para escolher, né? Assim, quando Deus, Ele fala, é essa, e é essa palavra que Deus quer falar. Nós não podemos correr. Até porque quem fala é Deus. E a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Então, que possamos estar com nossa mente, nosso coração abertos, para entender aquilo que o Senhor, Ele quer falar conosco. Que possamos aprender um pouco como eu aprendi, através desta palavra que eu já tinha até lido. Mas todas as vezes que a gente lê, que a gente ouve uma pregação, né? A gente aprende um pouquinho mais. Deus, Ele fala diferente conosco. E essa palavra de Deus, Paulo, ele estava falando à igreja de Coríntios, né? Como pastor, ele pregou aqui sobre o capítulo 11 da igreja de Coríntios. Lembra, quem estava aqui pode estar lembrando, que era uma igreja que só vivia em dissensões, em brigas, confusões, em desentendimentos, né? E Deus não se agradava dessas coisas, né? Inclusive, foi falado aqui no dia sobre a ceia do Senhor, a qual os irmãos ali, eles não ceiavam juntos, mas uns ceiavam, queriam comer primeiro do que os outros irmãos, não tinha reverência, não tinha amor para com os irmãos. Então, era uma igreja com bastante desunião, né? Não tinha união e não agradava ao Senhor. E Paulo, ele sempre estava advertindo a igreja de Coríntios. E ele veio mais uma vez, através da sua palavra, falar, através da palavra de Deus, acerca dos dons espirituais. Porque a igreja de Coríntios, ela é uma igreja cheia de dons espirituais. Porém, era uma igreja que vivia em desunião. Então, será que Deus se agradava disso? Aí a palavra do Senhor no versículo 1 diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo chamou os irmãos da igreja, porque estava falando para o povo da igreja do Senhor. Então, irmãos, não sejam ignorantes. Talvez foi até uma palavra dura, né? Naquele momento para os irmãos ali ouvirem. Mas eles puderam parar para ouvir o que Paulo estava ensinando naquele momento sobre os dons espirituais. Aí o versículo 2 fala, vós bem sabeis que éreis gentios. Éreis, no passado. Então, não são mais. Eram levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, no passado, eles eram o quê? Levados aos ídolos mudos e guiados para esses ídolos mudos, porque não conheciam a Deus, né? No passado era assim. O que é que ele quer dizer? E hoje, nós não somos mais, né? Isso que ele quis falar para os irmãos ali. Vocês éreis no passado. Hoje, vocês não são mais guiados por espíritos mudos, por ídolos. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema. Ninguém que fale pelo Espírito Santo de Deus vai dizer que Jesus é maldição, que Jesus é maldito. Ninguém. Porque se a pessoa tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele não vai falar nada contraditório à palavra do Senhor. Não vai falar nada que maldiza o nome do Senhor. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Né? Então, Paulo estava falando à sua igreja, que tem que ter a diferença daqueles que são guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus.
Então, quem está guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é usado por Deus, ele será usado para falar do Senhor, cheio do Espírito Santo. E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele com certeza vai falar coisas que não agradam ao Senhor, vai maldizer o nome do Senhor. Então, precisa estar atento. No versículo 4 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que fala à igreja. Porque ali na igreja de Corinto, o povo era cheio dos dons espirituais. Porém, muitos queriam ser melhores do que os outros. Porque eu tenho um dom de falar em línguas, eu sou melhor do que o outro. E aquela igreja buscava ter mais dons para se sobressaírem, para se sentirem melhores do que o outro, do que seu irmão. E será que isso agrada ao Senhor? Aí ele continua no 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, ele continua sendo o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para que for útil. Interessante, irmãos. É o mesmo Espírito que age em todos. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus, que Jesus, quando morreu, deixou na terra, né, o seu Espírito Santo Consolador, para que não viéssemos estar sozinhos. Agora, ele deixou esse Espírito Santo de Deus, não foi para que eu e você venhamos nos exaltar, viemos a dizer que somos os melhores, que somos os santos, que somos os bambambãs. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios naquele momento. E ele estava falando que a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Sabe para que Deus dá o Espírito Santo, para os dons do Espírito Santo para a igreja do Senhor? Para que possamos ser úteis. Para que sejamos usados para edificar o nosso irmão. Para que a igreja do Senhor seja edificada. Não é para dizer, eu sou, eu faço, eu sou a melhor, ou eu sou santona, o santão, porque Deus só chamou a mim. Não. É para nós sabermos que nós não somos nada, mas quando Deus, ele usa a cada um de nós, quando ele derrama dos seus dons, que são vários dons que o Senhor pode derramar na igreja, né, para os seus servos. Quando ele faz isso, ele está mostrando para nós que nós somos úteis. Se você é útil, dê lugar para que Deus venha derramar os dons do Espírito Santo na sua vida e que você venha ser útil na casa do Senhor para edificar a igreja do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, no versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Olha só, quantos dons espirituais. São muitos, não são? Bastante. Bastante dons. Só que Deus não falou na sua palavra, né? Ali através de Paulo, que estava ali falando com os irmãos, nossos irmãos de Coríntios, que foram dados todos esses dons para a mesma pessoa. Falou que cada um, Deus dá um dom.
Claro que pode ter mais, né? Pode? Pode. Deus pode, pela sua misericórdia, usar a pessoa e entregar vários dons para aquela pessoa. Pode. Pode sim. Mas é mais difícil a gente ver, né? Geralmente a gente pode olhar, tem uma pessoa que tem o dom da sabedoria. Tem a pessoa que tem o dom da ciência. Aqui, nós vemos o ministério do pastorear. Será que Deus chamou todo mundo para ser pastor? Será que Deus chamou todo mundo para ser missionário? Todo mundo para ser diácono? Né? Cada um tem o seu ministério, tem o seu dom, né, que Deus derrama sobre aquela vida. E é bíblico. Nós sabemos que quando se trata de dons do Espírito Santo, nós nos lembramos logo das igrejas pentecostais, dos nossos irmãos pentecostais, não é verdade? É verdade. Mas a palavra do Senhor não nos diz sobre placa de igreja. A palavra do Senhor nos diz sobre os dons que são derramados sobre a igreja. E a igreja somos nós. A igreja somos nós. Mas nós sabemos que, claro, que tem certos irmãos que exageram um pouquinho, não é? Tem certos irmãos que às vezes ficam muito emocionados, né? E às vezes dá uma exageradazinha, a gente sabe disso. O que não quer dizer que não existem os dons espirituais. Porque, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas desacreditadas. E cada dia se esfriando. E cada dia achando, para que isso? Para que falar em língua? Para quê? É bíblico. É dom. Não é para todos. Mas se você quiser, peça a Deus que Ele pode derramar esse dom na sua vida. Ah, mas eu não entendo nada do que fala. É um outro dom, meu irmão. É o dom de interpretação da língua. Peça a Deus que Ele te dá o dom para tu interpretar. Aleluia. Porque o dom de falar em línguas é para a sua própria edificação. Quem fala em línguas está sendo edificado naquele momento pelo Espírito Santo de Deus. Então, o ideal é que se interpretasse essa língua para que a igreja toda fosse edificada. Mas assim, infelizmente, nem todos têm os dois dons, de falar e de interpretar. Tem gente que só fala e tem gente que só interpreta. Tem gente que fala e interpreta, aleluia. Então, se tiver alguém que interprete essa língua, glória a Deus, porque a igreja toda é edificada quando é interpretada aquela língua. E o dom de profecia, Paulo ainda diz que ela é maior do que o dom de falar em línguas, porque a igreja de Corinto achava que falar em línguas que era a melhor coisa, que era o melhor dom. Então eles buscavam isso, porque eles queriam ser melhores do que os outros. Ah, eu vou falar em línguas porque só eu sei falar e porque eu sou bambambam. Então, não é isso. Não foi para isso que Deus deixou os dons, mas para edificação. Por isso que Paulo fala aqui, através da palavra do Senhor, que ainda o profetizar é melhor, porque quando se profetiza, está trazendo uma edificação para toda a igreja. Louvado seja Deus. Esse é o propósito dos dons espirituais. Edificação da igreja do Senhor. Não é para a pessoa se mostrar, achar que é melhor, nada disso. É para que a igreja seja edificada. Edificada através das línguas, edificada através da profecia, através do dom da sabedoria. Quando se tem gente que tem aquele dom, né? De quando alguém vem falar alguma coisa, a pessoa já sabe como responder, já tem aquela sabedoria que Deus dá. É dom. O dom da fé. Não é só dizer assim, eu fui salvo, eu fui chamado, eu aceitei Jesus, eu tenho fé. Não é isso. É o dom da fé. O dom da fé é aquele dom que, por exemplo, uma pessoa está passando por uma enfermidade.
O médico já diz que não tem jeito, todo mundo já diz que não tem jeito, mas aquela pessoa, ela crê de uma forma sobrenatural, de que Deus vai fazer algo, que ela vai ficar curada, que não vai precisar de cirurgia, e ela usa aquele dom, daquela fé tão grande, eu creio, e mesmo que ninguém crê, ela crê, e Deus opera o sobrenatural, e ela recebe aquela cura que ela precisa, que quando volta no médico e faz um exame, não dá mais nada, é dom. Não é para todos, né? E nós que queremos adquirir esses dons, devemos que buscar cada dia mais no Senhor, pedir a Ele que derrame os dons dEle sobre as nossas vidas, conforme a sua vontade, para que possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e que possamos edificar os nossos irmãos. Imagine quando tem uma pessoa que está precisando tanto e Deus, pela sua misericórdia, através do dom do Espírito Santo dele, usa a pessoa para profetizar. E a pessoa, ela sai dali cheia de Deus, ela sai dali com a fé revigorada, animada, crendo que Deus está com ela. Então, assim, tem coisas também que não são de Deus? Tem. Aí a gente já precisa pedir a Deus o dom do discernimento. São dons. E nós não temos todos os dons, mas a gente também não pode criticar quem tem. Porque é de Deus, porque é bíblico. Então nós precisamos, como diz Paulo falou para os seus irmãos da igreja de Coríntios, não sejais ignorantes. Nós precisamos pedir a Deus discernimento cada dia mais e buscar no Senhor, porque nós sabemos que existem coisas que não são de Deus, dom de discernir espíritos. Existe gente que vem achando que aquilo é de Deus e não é de Deus. Às vezes é demônio. Mas se eu não tenho o dom do discernimento, eu não vou saber. Para tu é glória, e não é. É misericórdia, está repreendido. Então tudo isso é você orar e buscar em Deus esses dons. Para que Deus, nós, né? Eu também. Para que Deus venha nos despertar, orar e buscar esses dons. Para discernir, para dar sabedoria. Mas assim, Deus chamou a cada um de uma forma. Mas o Espírito opera todas essas coisas, diz no versículo 11. Repartindo particularmente cada um como quer. É como Ele quer. Não é como eu quero. Talvez eu até falo às vezes com Deus. Eu falo assim, ó Deus, se o Senhor quiser me dá o dom, Senhor, de interpretar línguas. Eu queria, Senhor, porque às vezes eu falo em línguas e eu não interpreto. Quer dizer, eu não tenho ainda o dom da interpretação. Se não é como eu quero, é como Deus quer. Mas a gente busca o do Senhor, porque a gente precisa ter esse discernimento, entendimento, até para poder edificar as pessoas, porque tem gente que está ouvindo aquilo ali e não entende e fica sem saber o que é que está acontecendo, principalmente quem não serve a Deus, quem não é servo de Deus, quem não aceitou a Jesus ainda e vê aquilo ali, às vezes fica sem compreender. Então é por isso que interpretar é melhor, profetizar é melhor, porque vai edificar o povo de Deus, a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa ser edificada, meu irmão. Às vezes não tem nem ninguém para interpretar, porque também não tem ninguém para falar em línguas, porque não dá lugar. Não dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas, porque infelizmente isso que tem acontecido nos nossos dias, a cada dia o amor está se esfriando. Agora Paulo também vai falar lá no capítulo 13, que se eu falar, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda continua, ó. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
Também não adianta falar em línguas, não adianta ser cheio de dom espiritual, mas se eu não tiver amor, também de nada adianta. De nada adianta. Porque eu vou querer os dons para quê? Para ser melhor que os outros? Não, é para edificar o meu irmão, é para ajudar, é para levar uma palavra, porque se eu não faço isso, elevada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é amor. Não para me mostrar, para dizer que eu sou a boca, eu sou isso, não. É o amor. Porque não adianta eu ter todos os dons possíveis aí, mas se eu não amo meu irmão, não adianta. Paulo falou isso para a igreja, que nós precisamos ter o amor para com os nossos irmãos, em primeiro lugar. Porque senão não adianta falar em língua, não adianta dons, não adianta nada disso. E lá no capítulo 12, no versículo 27, fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos corpo de Cristo, não é? Onde Jesus, ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo de Cristo. Cada membro, ele tem a sua importância. Não é verdade? Se eu perder um braço, não vai fazer falta, não é tão importante o braço para mim. Se eu perder, mas eu quero ouvir, mas meus olhos precisam ver, meu nariz precisa do olfato para eu sentir o cheiro. Então, assim, cada parte, cada órgão do meu corpo tem importância. Da mesma forma somos nós, na casa do Senhor. Nós somos membros de um corpo, do corpo de Cristo. E nós temos valor para Deus. E Deus, Ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. Ele quer nos usar para a glória do nome do Senhor. Não para que o homem seja exaltado, mas para que Deus seja exaltado. Amando o nosso irmão, cuidando do nosso irmão, fazendo bem, levando uma palavra de conforto, de consolo, de animação para o irmão. Deus é contigo. Então, assim, nós devemos nos encher a cada dia. Talvez Paulo, por ver aquela igreja de Corinto, ali vivendo naquela confusão, não devesse falar para eles continuar usando os dons espirituais. Deveria falar assim: pronto, chega, acabou. A partir de hoje, ninguém mais tem dom de nada. Vai todo mundo orar e acabou o negócio de dom. Porque você está querendo ser um melhor do que os outros. Poderia logo resumir sendo assim, né? Mas ele disse que não. Ele não disse assim. No capítulo 14, versículo 39... nos diz assim, de 1 Coríntios também, versículo 39, deixa eu ver aqui onde está, irmãos. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Não proibais. Ninguém é proibido de falar línguas. Falar a língua é dom do Espírito Santo de Deus. Mas procurai com zelo. Nós sabemos que tudo é com ordem e decência, não é verdade? Tudo é com ordem e decência na casa do Senhor, não é bagunça, né? Mas procurai fazer aquilo para edificar a ação da igreja, profetizar. No capítulo 14, também no versículo 12, também nos fala assim, ó. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Quer dizer, procurai com abundância o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo, para edificação da igreja. Então, Paulo não proibiu.
de que se usasse os dons, mas que fosse para a edificação da igreja do Senhor. E não esquecendo de que se eu não amar o meu irmão, de que se eu não amar o meu próximo, de que se eu não procurar fazer o bem para o meu irmão, só pensar em mim, só pensar em ser o melhor, em ser o tal, Deus não se agrada disso. Não adianta buscar dons, não adianta querer profetizar, querer falar em línguas, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de dissensões, de confusão, de brigas, de desunião na casa do Senhor, como aquela igreja se encontrava. Então, da mesma maneira, Deus fala conosco nessa noite. Deus fala conosco que nós não precisamos estar, muitas vezes, na casa do Senhor, somente sentados e calados, porque nada pode fazer, porque para que isso? Né? Mas muitas vezes a gente tem boca para falar mal do irmão, não tem? Mas não tem boca para dar glória a Deus. A gente tem boca para estar na casa de um e de outro, apontando a vida do irmão, olhando a roupa do irmão. Não, isso a gente sabe fazer, maravilha, maravilha entre aspas. Porque essas coisas não agradam a Deus. Mas quando está dentro da igreja, a gente quer ser santo demais. Sentado e não pode fazer nada, que não precisa isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo é com ordem e com decência. Não é por isso que eu não posso glorificar o nome do Senhor, que eu não posso me alegrar na casa do Senhor, que eu não posso deixar Deus me usar para falar as línguas do Senhor, para interpretar a língua do Senhor, para discernir, para o dom da sabedoria. Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo e contigo que Ele quer outro tipo de santificação, e que eu e você venha descer mais orando, buscando, porque realmente aqui é a verdadeira profecia, é a palavra de Deus, e é através desta palavra que Deus fala conosco. Buscai os dons do Espírito Santo, porque quero eu edificar a igreja do Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E assim nesta hora, o tempo não nos espera mais. Aleluia, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, porque aquilo que Deus falou no meu coração, estou aqui, falei aquilo que Deus falou para mim, para dizer à igreja. Talvez muitos não teriam coragem de falar isso aqui nessa noite, mas eu vim falar aquilo que Deus falou ao meu coração. E se eu voltasse para trás, Deus não ia se alegrar da minha vida, porque eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, e não a minha e nem a vontade do homem. Por isso, nesta hora, eu agradeço a Deus e eu quero dizer ao Senhor: eis-me aqui, e que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas e não a vontade do homem. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.